Meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de ecologia e hoje falaremos sobre o crescimento populacional. E para não perder o costume, segue o fio. Queridos alunos e queridas alunas, vocês têm que ter em mente que as populações estão sempre procurando aumentar a quantidade de indivíduos, sempre procurando crescer, como qualquer espécie. As espécies, elas têm uma finalidade de crescer e se reproduzir. Então, essas populações, elas tendem a crescer quando estão num local que permitem esse crescimento. E se a população, por exemplo, não tivesse nenhum tipo de resistência do meio ambiente, se a população não tivesse doenças, se a população não tivesse falta de recursos, se a população tivesse alimentos disponíveis por todo sempre, se a população não tivesse que brigar por habitat, se isso não acontecesse, as populações elas cresceriam de uma forma exponencial. E isso nós chamamos de curva do crescimento intrínseco ou potencial biótico. O que seria isso? O potencial que uma população tem de crescer caso ela tenha todo o recurso necessário para esse crescimento. Então veja aqui, por exemplo, uma colônia de bactérias. Vamos supor que essas bactérias elas não têm nenhum organismo que se alimente delas. Elas têm recurso disponível, então elas crescem exponencialmente. Vejam aqui, ó, que elas vão aumentando cada vez mais de tamanho. Em 0 horas eram 100, em 1 hora 200, 400, 800, 1.600, 3.200, 6.400, 12.800 e por aí vai. Então vejam que o crescimento ele é exponencial. Mas não é assim que acontece na natureza. Não, meu filho, não é assim. Como já dizia narradores de futebol. Na natureza existe uma resistência. As populações de qualquer espécie estão submetidas a uma resistência no seu crescimento. O que seria resistência? Por exemplo, predadores. Uma população que tem predador já vai diminuir a quantidade de indivíduos, então não vai crescer exponencialmente. Outra coisa, alimentos. Uma população onde falta alimentos não vai crescer exponencialmente. Outra coisa, parasitas. Parasitas que se alimentam de organismos da população, eles perdem recursos e não vão crescer exponencialmente. Outra coisa, competição com outras espécies. Então, tudo isso tu chama de resistência do meio. Então, veja, ó, aqui nós temos a curva do potencial biótico, que é o que a espécie poderia crescer se tivesse tudo nas condições mais favoráveis possíveis. Mas na natureza não é assim. Existe a resistência do meio, que é o tamanho máximo que o ambiente suporta daquela população. Então, ó, devido à resistência, a população, ela em algum momento ela se mantém estável, que está aqui em vermelho a curva do crescimento real. A população não cresce assim, porque faltariam recursos. Mas ela cresce assim, ó, sempre próximo ao tamanho que o ambiente suporta. Então, esse é o crescimento real de uma população. Então, vamos lá. Crescimento biótico é o crescimento que a população pode ter se não tiver nenhum tipo de problema. E isso não existe, porque sempre vai haver alguma condição que vai diminuir, claro, o crescimento de uma população, que é a resistência do meio. Então, o crescimento ele vai ser aqui, ó, curva de crescimento real. Então, vamos ver algumas coisas que podem ser essa resistência do meio. E a primeira delas, como eu falei para vocês, é a disponibilidade de alimentos, de recursos.
E nós vamos aqui associar esse conteúdo com o que o Enem, por exemplo, pode cobrar para vocês. Vejam aqui esse experimento. Aqui nós temos uma espécie de besouro, se eu não estou enganado, e fizeram experimentos com 2 grupos da mesma espécie. Colocaram em um grupo 16 gramas de farinha e em outro grupo da mesma espécie, com o mesmo número de indivíduos, 64 gramas de farinha. Então vejam aqui, que o crescimento foi diferente. O que tinha somente 16 gramas de farinha, ele cresceu aqui. Então, o tamanho suportável foi até próximo a 5. Já o que tinha 64 gramas de farinha, ele cresceu próximo aqui a 17. Então vejam que o alimento, ele com certeza vai influenciar no crescimento de uma população. Então, a falta de alimentos, por exemplo, é uma resistência do meio. Então, vamos associar esse conteúdo, por exemplo, ao desmatamento. Se tu tem na natureza um organismo que se alimenta em um certo habitat, um certo bioma, quando você diminui a quantidade de recursos daquele organismo, mesmo que você não mate o animal diretamente, você o está matando indiretamente. Por quê? Porque ele está perdendo recursos e, ao perder recursos, ele não vai poder crescer o quanto poderia se aquela mata, se aquele bioma fosse preservado. Então vejam aí, por exemplo, o desmatamento como um fator que pode minimizar a disponibilidade de alimentos para muitas espécies. Várias espécies, elas são extintas não porque se mata o animal, mas sim porque se destrói o habitat daquele animal e assim ele não tem como ter recursos e termina morrendo. Outro fator, predação ou parasitismo. Esse gráfico aqui, ele é sensacional. É um dos gráficos mais usados na ecologia. Se vocês, quem sabe, fazerem o curso de biologia, vão ver em ecologia, numa matéria específica disso, esse gráfico detalhado, que fala sobre as flutuações em populações de lebre e de lince. O lince, ele é um predador que se alimenta da lebre. Então, os estudiosos fizeram a verificação da quantidade de linces e lebres desde o ano de 1855 até 1935. Olha o que eles perceberam. Lebre é o que está em azul. Se a população de lebre aumenta, a população de lince, ela aumenta. Por quê? Porque vai ter recurso. Então veja como a predação, ela permite aumentar o tamanho de uma população, que é a de lince. Então se tem recurso, se tem lebre, a lince ela aumenta a sua quantidade. Se a lince aumenta a quantidade, o que acontece? Começa a se faltar lebre, as lebres começam a morrer. Então veja que cai aqui a população de lebre. Se a população de lebre cai, a de lince vai cair também. Por quê? Porque vai diminuir o recurso. Aí caiu agora a lince. Aí a lebre, ela tem aqui uma recuperada. Então os linces começam a aumentar. Aí a lebre chega aqui no estágio bem alto. Mas a lince também aumenta. E com isso a lebre vai diminuir, porque vai ser predada. Aí caiu as duas. Mas a lebre, ela aumenta de novo. Quando aumenta, a população de lince explode. Mas aí tem um problema, que o lince começa a se alimentar da lebre. E assim a lebre vai cair na sua população. Então vejam essas flutuações nas populações de lince e lebre. Dessa forma, a predação, ela influencia diretamente o crescimento de uma população. E o parasitismo aqui, eu destaco algumas doenças. Então, por exemplo, aquela bactéria que está em suas células ou aquele vírus, o coronavírus, por exemplo, eles são parasitas.
que usam os recursos do nosso organismo para a sua sobrevivência. Então, por que é que a população humana tem morrido cada vez menos por idade? Por quê? Porque nós estamos conseguindo burlar essa resistência do meio. Por exemplo, essa parte de parasitismo, a gente consegue minimizar tomando vacinas, tomando remédios, tendo medidas profiláticas que evitam doenças. Então, tudo isso minimiza você ter uma doença. Então, você, assim, está conseguindo, de certa forma, vencer a resistência do meio. Antigamente, há 50 anos atrás, as pessoas morriam em média com 50 anos, 60 anos, muito porque as doenças, elas apareciam e eram incuráveis porque não se conhecia. Mas hoje a gente tem conhecimento das doenças e assim consegue evitar muitas delas. Outro fator que regula, e esse é o último que eu trago para vocês, é justamente a competição interespecífica, ou seja, a competição entre indivíduos de espécies diferentes. Uma coisa é certa, se existem dois indivíduos de duas populações que estão no mesmo habitat e que têm o mesmo nicho ecológico, ou seja, se utilizam dos mesmos recursos para sobreviver, uma das duas populações ela vai ser extinta. Elas competem e uma delas será extinta. Por exemplo, aqui, ó, aqui nós temos dois paramécios. Então, quando o paramécio Aurelia ele é colocado separadamente, você percebe que ele vai crescer de uma forma muito maior do que quando ele é colocado numa população mista. Agora, pior é para o paramécio caudalto. Então, veja, quando o paramécio caudalto ele é colocado separadamente, ele vai crescer de uma forma muito maior do que quando é colocado em uma população mista. E nesse caso, para essa espécie aqui, ó, quando ele é colocado em outra população que tem o mesmo nicho ecológico, essa espécie ela vai acabar, ela vai morrer naquele meio, restando somente uma certa espécie. Então veja que a competição entre duas espécies também minimiza o crescimento e assim também é um fator de resistência do meio. E aí destacamos uma coisa que o Enem cobra muito, que são as espécies exóticas. O que é isso? São espécies que não são da região, que são trazidas de fora, de plantas, animais, de outros organismos, e que, por não terem parasitas naturais naquele local, elas crescem exponencialmente. E qual o problema? É que elas se alimentam dos recursos que as espécies nativas utilizam. Então, por exemplo, vamos falar de abelha africana e abelha italiana. Quando elas vêm, elas não têm um predador definido. Então, elas vão crescer muito. E ao crescer muito, elas começam a roubar, entre aspas, as flores que são fonte de energia das abelhas nativas. Então, a espécie exótica, ela atua também minimizando recursos para espécies nativas e assim destruindo plantas, animais nativos. E isso é um problema ambiental. Então, aluno, aluna, eu espero que você tenha gostado e até